O perdão é um ensinamento básico do Cristo. Perdoar significa amar. Exercício do amor. O perdão representa a nossa vontade de crescer e de se libertar das amarras do ódio. Boa noite a todos e a todas. Um abraço fraterno. Que Jesus nos abençoe nessa conversa de hoje. Nosso tema da evangelioterapia de hoje está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Durante esse mês de fevereiro, nós vamos falar sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje nós vamos discorrer sobre os itens 1, 2, 3, 4 e 5, que fala: perdoai para que Deus os perdoe. Mas é necessário que a gente entenda o significado dessa afirmativa: perdoai para que Deus os perdoe. Vamos fazer a leitura do item 1 e 2 e 3, que são de Mateus, que está em Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Está em Mateus capítulo 5, nos versículos 14 e 15. E também em Mateus, no capítulo 18, Mateus fala: se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então vamos entender aí o que é que Cristo vai nos dizer nessas mensagens passadas por Mateus. Primeiro, o item 1: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é muito importante. Por quê? No primeiro ponto, a doutrina espírita nos coloca que somos espíritos viajores do tempo, ou seja, que somos espíritos que estamos aqui na Terra por várias existências e que fomos criados simples e ignorantes, existindo fundamental o livre-arbítrio. E na estrada da existência, na maioria das vezes, não fomos misericordiosos. E a doutrina espírita também nos fala da justiça divina. A justiça divina, ela não é conivente, ela é justa, mas não é conivente. Para que se abram as portas da misericórdia divina, se faz necessário que façamos a nossa parte. Então, como se manifesta a misericórdia divina? O ponto fundamental, um exemplo da misericórdia divina é a imortalidade da alma e a reencarnação. Porque sem esses dois parâmetros, nós não teríamos as condições mínimas de chegarmos ao nosso destino. E nessa estrada, nessa caminhada, nós vamos estabelecendo vínculos de afetos e de desafetos. Mas a misericórdia divina também nos coloca para restabelecer esses vínculos de ódios e de ressentimentos, para que se reinstale o amor entre nós, a reencarnação, e essa reencarnação é favorecida por esses reencontros. E é nesses reencontros que se faz necessário que sejamos misericordiosos, para que a partir daí possamos conseguir o amparo divino para que se restabeleça vínculos
de um pretérito infeliz. Então, aqui o que é que Cristo diz? Se perdoastes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Vamos entender isso à luz da doutrina espírita? Porque nós temos na Terra, que a doutrina espírita nos traz, um número imenso de irmãos atormentados através da obsessão. O que é nada mais na obsessão? Quem são os obsessores? São inimigos gratuitos? São aqueles que querem nos fazer o mal pelo mal? Não. São os nossos irmãos que estivemos vinculados ao passado e pela nossa invigilância, pelo nosso orgulho e egoísmo, destruímos seus sonhos, destruímos seus projetos e pela sua dificuldade de perdoar, eles se aproximam de nós. Se aproximam de nós muitas vezes no sentido de tentar entender por que foi feito isso. Então a literatura espírita está repleta de informações dadas pelos espíritos nessa condição. Então, como é que nós queremos ser perdoados se, mesmo nessa existência, ainda continuamos os mesmos opressores, os mesmos agressores do passado? Então, é necessário que trabalhemos os nossos sentimentos, trabalhemos as nossas emoções para nos melhorarmos, para que aí possamos conseguir a misericórdia de Deus, para que Ele possa nos ajudar a fazer com que esses reencontros e ajudar esses irmãos também, não só nós, porque esses irmãos que nos cobram também precisam da misericórdia divina, assim como nós, porque somos todos devedores da lei divina. Então o perdão se faz necessário para que nós, irmanados, que temos os nossos débitos, frutos do orgulho, do egoísmo, que ainda norteiam as nossas atitudes, na nossa caminhada atual, e reestabelecemos, nos pacifiquemos e nos tornemos pacificadores. E aí Pedro pergunta a Cristo: então, se meu irmão pecou contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Só 7 vezes? E aí Cristo diz 70 vezes 7. Por quê? O Cristo diz que o perdão, ele tem que ser incondicional, ele tem que ser fruto de um sentimento, não de uma palavra, mas de um sentimento. E esse sentimento tem que ser construído. Claro que nós sabemos que tem situações que são muito difíceis. São situações, mas ele precisa ser construído. O Evangelho nós vamos ver nos textos posteriores que perdoar não significa ser conivente com o erro, mas não querer fazer o mesmo que o outro nos fez. É o dente por dente, o olho por olho, porque assim nos tornamos tão perseguidores quanto aqueles que nos perseguem. Então, aí nós não temos condição de alcançar a misericórdia divina, porque estabelecemos um vínculo de ódio recíproco e que a literatura espírita nos fala que às vezes se estabelece entre 3, 4, 5 reencarnações, até que se tome a decisão de se retornar para a prática do perdão. Então aqui nós vemos uma reflexão muito interessante, que a misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Uma é sempre ansiosa
de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel, e a outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Vamos tentar entender isso? Porque se somos essência divina, toda vez que nos envolvemos com o ódio, nós estamos em desarmonia com a nossa essência. E o ódio nos arma contra o nosso irmão. É o ódio que é responsável pela construção de armas, pelas bombas atômicas, por toda essa destruição de corpos físicos, de experiências interrompidas. Porque é o ódio que nos arma contra o irmão. O amor nos aproxima, o amor nos congrega e o ódio nos distancia. O ódio é contrário à nossa essência e o ódio, a própria ciência já diz que nos traz doenças, porque estamos indo de encontro à nossa essência que fomos criados por Deus. Então, quando ele diz, um é cheia de suscetibilidade, de desconfiança, cheia de fel, a outra é calma e mansa. E ele ainda continua, infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei, pois se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa dos outros? E aí tem o próprio Pai Nosso, perdoa as suas ofensas, perdoa à medida que eu souber perdoar. Então, por quê? Porque a gente falou que Deus é bondoso, misericordioso e justo. Então, se nós ainda estamos no vínculo do ódio, criando conflitos, desagregando os que estão nessa encarnação, como poderemos querer que Deus nos permita restabelecer vínculos ou encontrar a paz? Então é necessário que a gente, como está no Evangelho, ajuda-te que o céu te ajudará. A doutrina espírita nos convida a fazer essa reforma interior, a verificar os nossos rancores, as nossas mágoas. E eu sempre costumo dizer que tem mágoa que já perdeu a validade, que já passou de ter, porque o próprio fato já não existe mais. Mas nós estamos travados naqueles sentimentos. E quando eu estava estudando, me veio exatamente essa ideia de que, a partir do momento que estamos envolvidos na falta de perdão, a nossa própria evolução espiritual está comprometida, porque nós estamos enfechados numa crosta que nos impede de ver toda a bondade divina e que nos impede de andar. Então é um sofrimento, por mais que não admitamos, é um sofrimento. Por mais que admitamos que, não, eu quero me vingar, mas é um sofrimento, porque é um sofrimento contrário à lei do amor. E eu assisti, tem um filme que eu sugiro, é um filme, até gosto, Te Perdoo, que é um filme muito bonito, eu até revi até algumas cenas essa semana, que se trata exatamente de um caso, de um acidente, e o personagem principal é um pastor, está no YouTube, quem quiser assistir, e só resumidamente ele nos traz uma orientação bem belíssima. Ele é um pastor, ele viveu uma experiência de que ele, ao sair de casa com sua família, sua mulher grávida, com seus 3 filhos, ele, um jovem embriagado em alta velocidade, provocou um acidente e ele perdeu a sua mulher grávida e a sua filha e ficou internado com o seu filho. Então, praticamente a sua família foi desestruturada. E o conflito dele era como perdoar esse jovem. Inclusive, esse jovem tinha 17 anos, então ele só seria punido por 1 ano, né? Então, o que é que acontece? E os pais tinham condição, e a cobrança da família dele é que ele, e o próprio filho mais velho, é que ele exigisse que esse rapaz fosse punido como se fosse um adulto, não como de menor. E o conflito que ele viveu foi muito sério.
E o filho não entendia porque ele não fazia cobranças mais sérias para que isso acontecesse. Só que para vocês terem uma ideia, no final ele foi chamado para conversar com esse jovem. E ele falou que foi o momento mais difícil para ele. Mas ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha que trabalhar o sentimento do perdão. E o filho não entendeu, o filho mais velho, porque ele não conseguia punir aquele jovem com tanta rigidez, porque tinha destruído a mãe dele, a irmã, os irmãos. Aí ele contou que na sua adolescência ele atropelou, sem propósito, é claro, uma criança. E essa criança veio a óbito. E ele ficou muito desesperado. E a mãe mandou uma carta para ele, o perdoando. É uma carta, pelo filme dá uma ideia, uma carta que ela tinha noção da espiritualidade. Ela dizia que o filho está bem e que ela o perdoava por aquele acidente. Então ele conta exatamente que ele viveu essa experiência, então ele tinha que fazer isso com esse jovem também. Então veja, e outras situações que mostram como se faz necessário perdão. Claro que a gente sabe que cada caso é um caso e é uma luta. Não é algo de uma hora para outra que alguém consegue perdoar, a depender da dor, a depender da ofensa. A ofensa, ela dói, mas nós não podemos transformar essa ofensa em ódio ou qualquer coisa. E para concluir, o Evangelho diz que em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, este sempre contará com a simpatia das pessoas imparciais. Então, o perdão nos aproxima do bem, nos aproxima do amparo divino. Perdoar é ar. Quando nós perdoamos, nós temos capacidade de respirar o bem, de respirar o amor. Então, a prática do perdão se faz necessária, como Cristo disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, para que nós podamos receber a compaixão divina e a compreensão do alto que tanto precisamos, porque somos todos devedores da lei divina. Agradecemos essa oportunidade e desejamos um voto de muita paz e que o perdão faça parte do nosso cotidiano.